Olá, crianças! Como vocês estão? Se cuidando aí na casa? A Pro tá morrendo de saudade de vocês. Já já a gente vai se encontrar. Vou apertar cada um, dar um puxão na orelha de vocês, tá? Vamos lá, continuando o nosso conteúdo. Mais uma vez a Pro Gisele está aqui para fazer essas explicações para vocês. Ali no nosso livro de história, na nossa página 55, vamos ter ali o título: Dois povos, duas histórias. Como assim dois povos e duas histórias, Pro? Dois povos, já, até o momento que a gente está estudando, são os indígenas, os primeiros habitantes, né, do nosso país, da nossa terra, e depois os portugueses, que chegaram aqui, começaram a habitar esse espaço, essa terra, começaram a explorá-la, eventualmente, né, conforme foi se passando os anos, e que cada um tem uma história, tem uma versão desse momento, né? Os índios falam que eles foram invadidos, que os portugueses acabaram com as terras deles, e os portugueses falam que eles foram os que descobriram que aquela terra não era habitada. Então, sempre vai ter essa disputa aí de opinião entre eles, né? Porque cada um vai ter uma versão para contar. E a gente já viu em história que os índios eles eram muito inocentes, né? Então os portugueses sempre tinham poder nessa questão de fala, porque eles eram um povo que já tinham uma noção de cidadania, coisa que o índio não tinha, né? Para ele era tudo tranquilo, normal ali, era de uso comum aquela terra, aqueles recursos que se extraíam dela. Então, começando o nosso conteúdo, na página 55 ainda do nosso livro, aparece o seguinte, ó: antes dos portugueses chegarem ao Brasil, viviam cerca de 5 milhões de indígenas, muito índio, né? Distribuídos em várias etnias, com cerca de 1.400 povos. No caso, assim, etnias são características semelhantes. No caso, costumes que eles tinham ali em comum, as atividades que eles faziam, então as características físicas, que a gente sabe que o índio, eles são parecidos fisicamente, né? O corte do cabelo, o olhinho puxado. Então, no caso, eles tinham etnias semelhantes, mas só que eles estavam distribuídos em 1.400 povos. No caso, assim, várias aldeias, todas misturadas ali, separadinhas, quer dizer, né? Ocupando aquela terra que até o momento ainda não tinha sido descoberta, né? Pelos portugueses. Então, existiam-se muitos índios naquela época, né? Os povos indígenas em 1500 que estavam ali naquela terra que os portugueses tiveram o contato eram os Tupi-Guarani, os Aruaquê, o Djê ou Tapuia e outras nações. No caso, eram outros grupos indígenas que, conforme aconteciam disputas ali entre eles se separavam, formava-se um novo grupo. Então, no caso, dentro desses 1.400 povos, às vezes não se sabia o nome certo daquele grupo, porque tinha um pouquinho do Tupi-Guarani junto com um pouquinho do Aruaquê. No caso, eles sabiam que eles eram indígenas e que eles viviam ali juntos e que eles tinham características semelhantes. Não que eles eram iguais assim fisicamente, né? São parecidos, semelhantes. Aí, continuando mais à frente, o texto fala que os Tupi-Guarani foram os primeiros a ter contato com os portugueses. Os primeiros indígenas, igual a gente viu ali no nosso livro de história, tem uma página, tem uma foto, deixa eu voltar aqui na página, que mostra ali uma tela, que é onde acontece o primeiro contato, né, dos portugueses com os indígenas. Aqui nessa tela, retrata que os índios estão aqui na terra observando a chegada desse grupo de imigrantes ali, desse grupo de pessoas, né? Todos assustados, alguns estão com o arco e flecha ali pronto para atacar. Só que nós vimos já na carta de Pero Vaz de Caminha que esse primeiro contato foi amigável, em que eles assim não lutaram de imediato. Eles foram se conhecendo pouco a pouco, né? Que a história diz. Aí ele diz, lá na página 56, que é onde a Pro está, na página 56. Os povos indígenas não eram fixos. Como assim?
Já sabemos que os índios, eles vivem da caça, da pesca, da coleta, do cultivo do milho e de mandioca. No caso, ele está naquela terra, aí ele vai plantar. Chega um momento que aquela terra, de tanto que ela é usada, ela acaba ficando pobre de nutrientes. Como assim? Aquele solo não serve mais para plantar. Então, como eles necessitam dessa plantação, eles acabam mudando, porque não tem mais recursos ali para eles. No caso, eles não vão ter mais alimento. Então, por isso que aqui diz, não eram fixos. Eles mudavam conforme os recursos daquela terra, né, fosse acabando. E também, para eles, a terra sempre foi de uso comum. No caso, eu posso sair daqui do espaço e mudar ali para outro lado. Eu vou plantar ali, aquela terra vai ser de uso comum. Eu vou usar com todos ali os integrantes da minha turma, do meu grupo ali indígena. Só que, mesmo a terra sendo de uso comum, que é igual a Pro disse, né, acontecia disputa de posse de terra entre eles. Muitos, assim, não achavam certo aquele grupo viver mudando. Aí, quando eu quiser ocupar aquele espaço, só que aquele espaço já não vai ter mais recurso, porque já foi esgotado por certo grupo. Então, isso causava disputa entre eles. Por isso que aqui no texto, ó, para eu voltar, por isso que aqui fala, né, que eles eram distribuídos em várias etnias, porque eles se separavam, eles não ficavam ali juntos a vida inteira, por exemplo, né? Aí, mais à frente no livro, na página 56 ainda, conforme eles faziam disputas de terra, por posse daquela terra, né, eles formavam alianças para defender os interesses desses grupos, no caso. O Tupi-Guarani quer fazer isso. O Arauquê já quer fazer o contrário. Então, eles formavam grupos ali para, no momento que acontecer essa disputa, eles estiverem bem prontos ali, preparados mesmo, armados para qualquer guerra ali, qualquer disputa de terra, né? Aí o livro mais à frente traz também, ainda na página 56, ó. Até hoje, os indígenas lutam para afastar madeireiros, garimpeiros e poceiros de suas terras indígenas, já demarcadas. No caso, assim, madeireiros vai entrar lá e desmatar aquela floresta, pegar madeira. Os garimpeiros, no caso garimpo, eles vão entrar ali, ficar no meio do mar não, né? Vão entrar ali, ficar na água, ali no rio, para tentar encontrar pedras preciosas ali, né? E os poceiros são aquelas pessoas que chegam ali, monta sua barraca e eu vou ficar aqui. Ninguém tá falando que essa terra é sua, eu vou ficar aqui, a terra não tem dono. Então, muitos índios sofrem com isso, né? Só que mais à frente na história, a gente vai ver que os índios, eles foram ganhando direitos, eles foram adquirindo certas conquistas, né? No caso aqui, ó, terras demarcadas, são limites definidos por lei. O governo, depois de tantas lutas que os índios foram enfrentando em suas vidas, eles criaram, né, o Estatuto do Índio, que é uma lei lá que garante a eles domínio daquela sua terra, para que ele possa usar aquela terra, usufruir a ela sem nenhuma preocupação, no caso assim, sem saber que ninguém vai entrar ali e ocupar aquela terra. No caso, um garimpeiro, ele vai saber que aquela terra dele é protegida, demarcada, só que ainda existem muitas terras que não são demarcadas, no caso assim, que elas não têm uma lei afirmando que aquela terra é de índio. No caso, por exemplo, eu compro uma terra, tenho ali o documento falando que aquela terra é minha, só que aí depois eu ocupo uma outra terra, só que eu não tenho um documento comprovando que ela é minha. Então, no caso, qualquer pessoa pode entrar e ocupá-la, né? Ali no livro, na página 56, tem um mapa, Brasil, terras indígenas, né? Pela legenda, a gente vê aqui que a cor rosinha está aqui, ó, a identificar. No caso, são grupos indígenas novos que estão se formando e que ainda o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia, não tem informações certas sobre o nome dessa aldeia. Depois temos ali, em processo de demarcação, a cor laranjada. Temos aqui em cima, né, no Pará, algumas que estão ainda lutando por esse direito. As verdes já é que são as terras demarcadas, no caso que tem lei,
tem documento, aquelas terras que comprovam realmente que são voltadas aos índios, né? Aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul, a gente vê que tem um pouquinho de cada, né? Tem um pouquinho demarcada, tem um pouquinho a identificar e tem um pouquinho ainda que está em processo de demarcação, né? Aí, a página 57, vocês podem responder. Página 58 é referente às respostas desta página aqui, 57, tá? Mais à frente no livro de vocês, vai vir informações referente a uma aldeia indígena Tupinambá, em 1554. Então, depois, ó, em 1500 aconteceu o descobrimento do Brasil, né? 54 anos se passaram, um homem, que era um escritor e pintor, o Hans Standen, o barco dele aconteceu um naufrágio, ele acabou virando prisioneiro de uns índios. Ele ficou como prisioneiro desses índios por meses, se eu não me engano o livro fala, deixa eu ver, ele ficou, acho que 9 meses ele ficou como prisioneiro ele ficou acho que com 9 meses como prisioneiro desse grupo indígena. Como ele ficou ali como prisioneiro, o passar do dia dele era ele escrevendo, ele era desenhando, ele viu que aquela prisão dele ali, e ele sempre acreditou que ele iria sair dali, né? Ele começou a retratar em formas de xilogravuras. Como assim xilogravuras? No caso, o livro de vocês traz ali na página 59, xilogravuras, gravuras de desenhos em relevo feitos sobre madeira. No caso, ele pegava pedacinhos de madeira e ele ia fazendo desenhinhos ali, né? Com uma faca ou com uma pedrinha afiada. Essa era a forma dele gravar aquela imagem ali, para que quando ele saísse dali, ele tivesse alguma prova, né? Para ele mostrar como vivia aquele grupo indígena. Continuando, ó. Os Tupinambás faziam parte do grupo indígena Tupi-Guarani. Então, eles pertenciam a essa aldeia aqui. Esse grupo possuía uma língua em comum, conhecida como Tupi, o idioma que eles falavam entre eles, né? Porém, eles não eram unidos e chegavam a fazer guerra entre si, porque na questão de posses de terra, né? De opiniões diferentes, muitos não chegavam a um acordo e acontecia, querendo ou não, essas guerras internas ali. Mais à frente no livro, a Pro tentou pôr a imagem aqui, mas não ficou muito clara, parece, né? Aqui da página 60, a Pro tentou ampliá-la, mas creio que parece que não ficou não ficou boa, né? Mas continuando, ó. As aldeias eram construídas de preferência próximas a lugares com água, lenha, caça e pesca, porque eles necessitavam desses recursos da natureza, né? Então sempre se preocupavam em fazer as moradias próximas a um rio para tomar o banho, para pegar água, para preparar os alimentos e outras coisas que eles faziam, né? Mais à frente diz que cerca de 40 pessoas moravam juntas. No caso, cada oca aqui era ocupada por 40 pessoas. Membros da mesma família ali, né? Parentes. As construções não tinham divisões. Os espaços eram ocupados por todos. Que no caso ali a gente sabe que dentro dessas aldeias, dentro dessas ocas, eles dormem em rede, né? Ou eles colocam folhas de palmeira no chão e dormem também. Lado a lado. Por isso que a Pro fala, né? Redes, que as redes são armadas assim lado a lado. E somente o chefe ficava ao centro dessa aldeia. No caso, ela onde ele fica, que é igual a imagem do livro de vocês traz ali, ó, na página 60. O chefe da aldeia tá aqui ao meio, que no caso o chefe, em algumas outras palavras, é o pajé, né? É a pessoa de mais experiência, a pessoa mais sábia daquela aldeia, que todos param para ouvir, porque ele tem experiência, ele tem conhecimento do que já viveu, né? Aí, continuando no livro, na página 60 ainda, né? As moradias são arredondadas no alto e cobertas com folhas de palmeira, porém são baixas e os indígenas precisam circular, para entrar e sair. No caso aqui na imagem a gente parece, o Hans, né, parece que ele retratou os índios como gigantes, né, pessoas grandes, enormes, né, e que as moradias são
pequenininhas. Só que não, né? No caso, é só uma forma que ele retratou, porque para ele aqueles seres ali eram, né? Como que eu posso falar? Eram poderosos para ele, né? Ele se sentia ali ameaçado um pouco com eles. No caso, assim, as moradias eles tinham que se abaixar para entrar nelas. Elas eram altas, a parte superior, mas assim, no que entrava-se, tinha que abaixar dentro dela, abaixar-se para entrar nela, né? As aldeias eram cercadas por uma fortificação feita com estacas de troncos de palmeira, rachados bem juntos. Nenhuma flecha pode atravessar. No caso aqui, fortificação, no livro de vocês, diz que é uma construção feita para facilitar a defesa de um lugar. No caso, naquela época, eles pegavam madeira de pau-brasil e cercavam a aldeia por inteira. E essa madeira ela é muito resistente, né? Então ela protegia bem ali, ela era enorme também. Então eles cercavam aldeia por aldeia, todinhas ali. E dentro desses espacinhos, aqui na imagem não aparece muito bem, né? Mas aqui no livro de vocês aparece que elas tinham, elas eram bem juntinhas. Nenhuma flecha podia atravessá-la, no caso, para eles se protegerem de ataques, né, de inimigos, no caso de outras aldeias ou até mesmo de portugueses, né, que estavam ali à procura desses índios para ocupá-los futuramente, né, como mão de obra escrava, né, que a gente ainda vai ver no nosso livro de história. Aí, continuando, temos ali a página 61, que vai falar um pouquinho sobre o Hans, né, que a Pro comentou um pouquinho. Vocês podem completar 62, 63. E aí o nosso livro vai continuar na página 64, falando um pouquinho sobre os portugueses procuram produtos. Já vimos que os portugueses eles sempre tinham interesses econômicos. Primeiramente chegaram-se ao Brasil, exploraram ali tanto a madeira do pau-brasil, como também eles exploraram muito as pedras preciosas que o nosso país tinham, né? E o texto ele começa falando que os reis da Europa tinham interesse em acumular ouro e pedras preciosas. Quanto mais dinheiro eles tivessem, mais prestígio e poder lhe era dado, né? Aí, dentro do ouro e de pedras preciosas, começou-se a aparecer o comércio de especiarias. Especiarias, no caso, vêm a ser os temperos, que naquela época as embarcações, elas duravam meses. E para manter aquela carne conservada, para que ela não estragasse embarcação adentro ali, eles conservavam ela dentro desses temperos, como se fosse um pequeno cozimento dessa carne ali. Aí os temperos mais procurados da época, e eles eram caríssimos, né? Eram cravo da Índia, o próprio nome diz, né? Da Índia. Então muitos desses produtos vieram da Índia. Depois temos a pimenta do reino, noz moscada, gengibre, canela, açúcar. Aí o livro de vocês traz ali também um pouquinho a baunilha, né? Que era também temperos. Então, eram produtos muito valiosos naquela época, porque quem conseguia adquiri-los era porque conseguiu fazer uma viagem até a Índia, comprou esses produtos lá dos comerciantes, né? Trouxe para o seu país de origem e começou a fazer esse preparamento dos alimentos para conservá-los. Então, no caso, para que eles não estragassem. Aí, mais à frente no livro, ele vai falando ali na página 65, que quando os portugueses resolveram vir para cá, para nossa terra, eles prepararam uma viagem, né? Junto lá com Pedro Álvares de Cabral, junto com outros comandantes na embarcação. O texto diz, ó, lá na nossa página 65, que em 1500 o rei de Portugal preparou a maior esquadra. Esquadra nós sabemos que é o conjunto de embarcações, né? Navios. Para ir às Índias. Porque primeiramente o destino dessa viagem era chegar à Índia. Cortar ali o oceano, né? Do outro lado. Comandada por Pedro Álvares Cabral. Já sabemos, né? Aí o texto diz, em 9 de março, do porto de Palos, lá na cidade de Lisboa, em Portugal, para chegar a Calicut, na Índia. Essa era a rota que o Pedro Álvares Cabral preparou. Aí o livro traz que a viagem contou com 13 naus e 10 caravelas. O livro traz, né, que as naus,
eram as embarcações maiores. Dentro dessas embarcações, chegava-se a caber quase 300 homens. E junto com esses homens, estavam todas as suas, como que eu posso falar, as suas armas de guerra, os seus alimentos ali em conservas, as especiarias e outros produtos ali que aquela embarcação iria utilizar por meses, né? E já a caravela eram embarcações menores, embarcações mais leves, que até no máximo 50 homens cabiam nela. As caravelas, elas vinham à frente das naus para proteger, né, a embarcação maior que está sendo tripulada por mais pessoas e que ali estão todos os seus alimentos, né, os seus mantimentos para que eles conseguissem sobreviver por meses em alto mar, né? Aí o livro, ele traz, né? A Pro tentou colocar um mapa parecido com esse mapa, que é do roteiro da viagem de Cabral, que aparece lá na página 66 no livro de vocês, ó. O caminho a ser percorrido também já estava decidido. O Cabral tinha feito isso, ó. Viajar pelo Oceano Atlântico, no caso ele saiu aqui do Oceano Atlântico, lá de Lisboa, ó. Aqui a legendinha traz que a ida é o vermelho, que eles vieram, né? E o regresso, a volta, é a cor verde aqui no mapa. Temos aqui, passar pelas Ilhas Canárias. No caso dessas Ilhas Canárias, elas estão bem aqui, ó, por aqui, igual tá no livro de vocês. A dos Açores está um pouquinho mais abaixo. Desviar um pouco para encontrar uma nova terra. No caso, assim, ele já tinha uma noção que ele iria encontrar alguma coisa ali, né? Que no caso é onde está aqui o nosso país, Brasil. Aqui tem o nome Porto Seguro, porque quando eles desembarcaram nessa terra aqui, na nossa terra, o nosso país Brasil, eles davam, assim, nomes que pareciam, assim, óbvios. Porto, é o local de embarque e desembarque, né? Seguro, porque chegou-se tranquilo. Então, essa é a origem do nome aqui, Porto Seguro, eles deram esse nome. Depois, aqui fala, tentar encontrar uma nova terra, que eles encontraram, né? E finalmente chegar a Calicut, na Índia, no caso, ó, eles iam vir aqui, ó, tudo aqui, ó, Calicut, na Índia. No livro de vocês tem esse mapa com contorno também, ó, certinho falando, né? Só que, antes deles chegarem à Índia, que igual eu disse aqui, ó, tentar encontrar uma nova terra. Alguns desembarcaram e ficaram aqui. Aí o livro diz, né, que outros tripulantes continuaram viagem até chegar à Índia, porque o objetivo dessa viagem era ir lá para o Oriente, né, pegar esses produtos que era muito valioso na época. Aí o texto traz que, ó, os fatos dessa viagem ficaram registrados na carta de Pero Vaz de Caminha enviada ao rei no dia 2 de maio de 1500. No caso, ó, a gente viu ali no texto que eles viajaram dia 9 de março, abril, maio, quase 2 meses de viagem em alto mar ali eles ficaram. O Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da embarcação, né? O escrivão era o responsável por escrever as cartas, né? Para deixar o rei de Portugal a par da situação. Foi enviada para ele em 2 de maio de 1500. Outros viajantes, igual a Pro disse, né? Outros viajantes continuaram seu caminho para Calicut. No caso, uns pararam aqui no Brasil, ficaram aqui para descobrir, né, essa nova terra. Outros foram para o destino realmente que era da viagem, né? E Cabral voltou a Portugal em 21 de julho de 1501. No caso, ó, março, abril, maio, junho, julho. Durante 4 meses, 2 meses quase de viagem, depois mais 2 meses, ocupando essa terra, Cabral ficou ali, né, junto com os índios. Aí o livro de vocês, a Pro vai pedir para vocês completarem as 67 e fazerem as tarefas lá da 196 e na 197, ó. Na 196, ele pede o seguinte, para vocês fazerem histórias em quadrinhos dos acontecimentos lá, voltada à carta de Pero Vaz de Caminha. No caso ali, dia 21 de abril, eles avistaram, né, um pequeno monte que aparece ali. Aí aqui a Pro tentou desenhar, né, o barquinho, a bandeira ali e um pequeno monte que eles viram. Aí, no caso, quase todos os desenhos aqui, as histórias em quadrinhos, porque elas vão seguindo as datas, né, que tem lá na carta,
elas vão ter embarcações e elas vão ter mar ali no desenho. Só botar na carta para vocês fazerem lá as comparações certinho, tá? Já na página 197, é sobre os textos que nós lemos hoje, que começou lá na página 55, né? Que é referente a Dois Povos, Duas Histórias. Então, até mais, crianças. A gente vai marcar uma data certinha para vocês trazerem esses livros para corrigir, tá? Até mais, fiquem com Deus. Beijos.